nome tem a ver com a questão do sol. Então, é essa energia que eu sinto que o meu nome tem. Uma coisa de força, de cor, de calor, de energia. Sou louca por sol. Louca. Meu ex-marido dizia que se eu ficasse 2 horas no sol, garantia 24 horas de bom humor. E meu pai e minha mãe eram pessoas muito diferentes, em todos os sentidos, culturalmente, socialmente e na forma de ser. Mas um qualificava muito o jeito do outro ser. Então, eu acho que isso foi um presente dos céus que eu recebi. Então eu aprendi a lidar com a diferença, aprendi a lidar com formas diferentes de ser. Acho que esse foi um presente de nascimento que eu tive. Uma criança, ela vem ao mundo para ser ajudada a se construir. Se ela vai se construindo sozinha, tá? 2 coisas acontecem. Primeiro, ela não se constrói organizadamente. Ela fica sem parâmetros, ela fica sem modelo. E por outro lado, ela não aprende a respeitar limites, a respeitar a hierarquia. Hoje temos uma geração de pessoas que, por exemplo, faz um vestibular, outro vestibular, outro vestibular, 4, 5 cursos. Na verdade, o que acontece? Talvez pudesse se dar bem em qualquer um dos cursos, ou talvez não vai se dar bem em nenhum, porque qualquer profissão vai exigir limites, vai exigir sacrifício, não vai trazer dinheiro fácil e rápido. Então eu tenho visto muitas das dificuldades profissionais e relacionais nesses adultos que foram essas crianças sem limite e sem orientação, né? Porque é tarefa de pai. Uma coisa é flexibilizar, outra coisa é não cumprir com a tarefa. É tarefa de pai e mãe criar filho. E para você criar filhos adequadamente, você precisa cuidar, aconchegar, nutrir essa criança, mas precisa também orientar, ensinar a lidar com as dificuldades, ensinar a lidar com frustração. Frustrar um filho é provar que ama um filho, porque você está ensinando aquela criança a lidar com todas as frustrações que ela vai ter na vida. E ensinando através da construção de instrumentos. Uma criança que é frustrada em qualquer uma das suas necessidades, dos seus desejos, ela vai precisar descobrir dentro dela e descobrir nos modelos que ela tem jeitos, formas de lidar com a frustração. Eu tenho uma frase interessante sobre o que é ser pais de filhos adultos, né? Que é respeitar sem abandonar e estar presente sem invadir. Então, só pela frase já dá para ver como é difícil, né? E ser avó é ter a intimidade e a proximidade na criação de uma criança sem ter a tarefa de criar. Então, sem ter o peso, a responsabilidade de criar uma criança. Com a minha neta eu não sou rígida, eu sou muito mais flexível. Não deixei de ser organizadora, porque isso faz parte do meu jeito de ser. Mas eu sou muito mais permissiva com ela, né? Que eu não era com os meus filhos. Agora, se eu tivesse sido com os meus filhos como eu sou com ela, eu teria falhado como mãe. Eu não tenho necessidade de um tempo para mim. Eu gosto muito de ficar sozinha. Então, durante as 24 horas do dia, eu sempre tenho momentos sozinha. Eu me realimento ficando sozinha. Eu sou uma solitária, mas eu não vivo na solidão. A minha família é uma família de muita fotografia, de muito porta-retrato. Então, a maioria dos porta-retratos que eu tenho, eles foram me dão as fotos e eu ponho no porta-retrato. Algumas eu faço.
Porque eu acho que eles são bonitos, eu gosto de ficar olhando para minha família. Eu tenho uma porta no meu escritório que eu tenho fotos dos meus amigos. Então são fotos de momentos importantes com pessoas importantes. E eles estão lá no meu escritório, porque eu entro, eu passo várias vezes e eu olho eles. Então, e eu sou uma pessoa que eu busco, eu amo ficar sozinha, mas eu construo relações. Assim, eu mando e-mail e eu telefono para os meus amigos. Fica um tempo, faz tempo que a gente não está se vendo e tal. Eu não largo essas relações. Então é legal, porque às vezes eu olho a fotografia e sem querer eu olho um deles e falo, opa, faz tempo que eu não converso, vou e venho. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém. Eu faço essa oração como uma meditação, como um mantra. E não é uma coisa religiosa, mas é uma coisa de me conectar com uma força maior. Olha, até hoje eu enxergo serventia para todas as situações e emoções. Medo, raiva, inveja, vingança, tudo dá para tirar um suco. E culpa eu não consigo enxergar. Porque ela prende, ela amarra, né? Ela fecha possibilidades. A culpa se vincula com o que é de mais difícil para cada pessoa. Então, se eu tenho uma compulsão de cuidar, a culpa vai se linkar a isso. Se eu tenho compulsão de ensinar, a culpa vai se juntar com o que eu não fiz lá. Então, a culpa é como se fosse um bandido que fica esperando para enxergar onde que é o seu ponto fraco. E aí ela pluga. O livro, a função dele na minha vida é me contar histórias, contar causos, trazer coisas, vivências de outras pessoas, experiências de outras pessoas. Adoro ler biografia. Gosto demais de saber da vida das pessoas. Meu desejo de escrever é de colocar no papel alguma coisa que fizesse diferença para quem lesse. Tinha uns 60, 70 livros que ficaram com defeito. E as livrarias me devolveram. Falei, fazer o que com esse livro? Não é um livro que pudesse ser vendido, não é um livro que eu ia dar de presente para alguém, porque um estava muito dobrado, outro estava faltando uma página. Então eu resolvi semeá-los. Nunca contei isso para ninguém, é a primeira vez que eu estou contando. Semeei os livros pela cidade. Eu tinha sempre na bolsa um ou dois dele. Então eu ia em banheiro do shopping e eu deixava um deles no banheiro. No bebedouro do Parque Barigui, eu deixava um deles lá. E nesse exercício, assim, quem menos esperar vai pegar esse livro aqui, gente que jamais iria pensar em comprar um livro meu, e quem sabe ele abra e tenha uma boa ideia e tenha alguma coisa. Então isso exemplifica o que eu acho que os meus livros podem fazer. Dinheiro é algo que acontece na minha vida. Eu gosto, mas não penso muito em dinheiro. Ou você usufrui do que você fez e corre o risco de parar, né? Ou você não descansa e entra numa compulsão de fazer, de criar, de manter a juventude e manter a energia. Eu enxergo esses dois riscos, né? O meu exercício é de conseguir uma terceira via, de poder usufruir de tudo que eu criei, de tudo que eu tenho, mas descobrir desafios que me possam pôr em movimento, que me deem frio na barriga, que me desorganizem de alguma forma. Quem que eu gostaria de atender como cliente? Simone de Beauvoir.
Por quê? Porque eu acho que ela era incoerente. Eu gostaria de discutir com ela essa questão que eu prezo muito, que é a questão da coerência entre o que eu digo e o que eu faço, entre o que eu digo para os meus clientes e eu faço nas minhas relações. Essa é o foco que eu persigo sempre. E eu acho que Simone de Beauvoir não tinha coerência entre o que ela falava e o que ela vivia. Então, eu gostaria de ser terapeuta de Simone de Beauvoir.